Por que que a Caixa, ela coloca alguns imóveis em leilão? Por que que isso acontece? O que que faz com que esses imóveis estejam nessa condição de leilão? Vamos lá. Acontece o seguinte: os imóveis da Caixa, eles são considerados imóveis de leilão extrajudicial, ou seja, são imóveis que não precisam ir para a justiça, que na maioria das vezes não está rolando nenhum tipo de processo. Esses imóveis, eles já estão encaixados dentro de uma lei que diz que quando a pessoa ela deixa de pagar o seu imóvel, a Caixa ela é detentora da propriedade do imóvel, então ela tem todo o direito de, mesmo sem ir para a justiça, pegar aquele imóvel e jogar para o leilão, tá? Isso é lei. Isso é garantido pela lei e a Caixa, não só a Caixa, mas como qualquer outro banco que faça financiamento habitacional, ele pode fazer isso, tá bom? E é claro que ele não faz isso da noite para o dia. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês. O último imóvel que eu arrematei, ele já tinha sido notificado, né? O antigo proprietário já tinha sido notificado desde 2018 e nós estamos já no final de 2020. Então ele teve muito, mas muito tempo de processos administrativos rolando até ele chegar nas vias de fato do leilão. Então não é do dia para a noite. Muita água rola antes do imóvel ir para o leilão. Por isso que quando esses imóveis chegam nesse nível de leilão, são imóveis de muita segurança. Assim, você pode ficar tranquilo e seguro de que não é um imóvel que o antigo proprietário vai reaver. Isso é algo quase que impossível de acontecer. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas na minha mentoria a gente vai aprender muito sobre isso e vamos entender exatamente como funciona. E você não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso, tá bom? Então, na maioria desses imóveis, são imóveis que as pessoas não conseguiram pagar. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que funciona? Poxa, isso é ilegal, Rodrigo? Caramba, será que isso também não é antiético, não é imoral? A pessoa não conseguiu pagar, ela está passando por dificuldade, então você vai lá e vai arrematar o imóvel dela, vai ter que tirar ela do imóvel. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você não fizer isso, outra pessoa vai vir e vai fazer. Se você não fizer isso, o banco vai vir e vai fazer. O vilão da história não é o arrematador. O vilão da história, infelizmente, é o banco que cobra juros altíssimos no financiamento habitacional. Às vezes também a culpa não é nem do banco, a culpa é da pessoa que infelizmente não conseguiu administrar bem a sua renda, ou então ela não entendeu muito bem e não compreendeu a sua própria vida financeira, a sua estação, que não era a estação para ela ter comprado um imóvel financiado. Também existe o caso e os fatos da pessoa realmente ter sido uma vítima da vida, perdeu o emprego, entre outros vários motivos que podem acontecer, ficou doente. Bom, a gente não sabe. Mas o fato é que o arrematador não é o vilão da história e, principalmente, o arrematador é a pessoa que quita a dívida. Ele faz com que o mercado imobiliário continue aquecido. Porque se esse imóvel não for para leilão, vai ser um imóvel que vai ficar travado financeiramente falando. Ele não vai poder entrar no mercado, esse imóvel não vai poder ser vendido, ser transacionado. Ele também vai ficar com uma dívida muito grande ativa, o imóvel fica com dívida, a pessoa, o proprietário fica com dívida, com nome sujo, e o banco também perde, porque se o dinheiro do banco vai embora, você pode ter certeza que quem vai pagar o pato são os clientes, então os juros aumentam, a economia fica ruim. Resumindo tudo, o arrematador, ele ajuda, e ele ajuda a limpar o nome do antigo dono, ele ajuda a gerar economia, ele ajuda a valorizar o imóvel, e isso tudo é um ponto positivo, e é no que a gente abraça e é no que a gente se agarra aqui. Então, gente, pela minha experiência, na maioria das vezes, as pessoas que perdem os seus imóveis, elas já estão cientes do que está acontecendo e elas mesmas saem por conta própria, sem precisar de você chamar a polícia, sem precisar de você entrar com uma ação judicial. Isso são coisas assim extremas, que aqui no nosso curso, na nossa mentoria, a gente jamais chega nesse ponto, nesse nível, por conta de algo que eu gosto de falar muito, que é nada mais do que a pesquisa social.
Essa pesquisa social é que vai determinar se você vai arrematar o imóvel ou não, o imóvel ocupado, né? Se você vai arrematar ele ou não. E ela vai dizer para você se a pessoa que está ocupando lá, ela está apta e disponível para poder sair do imóvel ou não, ou se vai ser um problema para você. Então, é isso aí, mais uma dica aqui importante para você. Tamo junto e vamos lá.